No ano de 447, uma feroz batalha entre o exército do Lorde Demônio e os 6 guerreiros estava chegando ao clímax. Logo de início, vemos os capangas do Lorde Demônio se aproximando do castelo dele, quando tentáculos de uma criatura gigantesca, uma mulher loira, governa essa criatura, e debaixo de seus tentáculos surgem seus soldados, que partem para o ataque contra as forças inimigas. Quando esses soldados são fatalmente atingidos, a garota loira atira flechas sobre seus corpos, trazendo-os de volta à vida. Após esse evento, um dragão branco emerge das costas da garota e voa em direção ao castelo do Lorde Demônio. O dragão que sobrevoa o castelo começa a lançar bolas de fogo contra os heróis, que erguem seus cajados em sinal de glória pela iminente vitória de seu grupo. O ser dourado revela sua verdadeira forma, e o Lorde Demônio observa-o do seu castelo. A indignação do Lorde das Trevas é tamanha que ele quebra sua bola de cristal. Ele ameaça incinerar Arcael com suas chamas infernais, mas é detido por seu assistente canino, que lembra a ele que é o último Lorde Demônio restante, e a deusa da rebelião não deseja que ele seja derrotado. Lembrando a promessa que fez a Rosália, o Lorde Demônio parte em direção à saída do castelo, declarando que desta vez aceitaria sua derrota pacificamente, mas assegura que, como o rei dos mortos-vivos, recuperará seu trono em 1000 anos. 2 garotas são enviadas para as ruínas subterrâneas. Uma mulher recapitula a missão delas pelo rádio, instruindo-as a procurar pelo ninho do vazio, nos destroços. Ela explica que, em caso de problemas, as garotas devem usar apenas autodefesa. Célia encerra a chamada e Regina sugere que não fiquem muito confortáveis apenas na jornada de ida, pois terão preocupações na viagem de volta. Continuando, elas ouvem um barulho e veem algumas estátuas caídas à frente. Regina sugere que pode haver um rei importante enterrado nas proximidades, mas Célia acha que o local parece solitário demais para um rei. Mais um pouco adiante, chegam a uma porta e Célia nota que está ativa, sugerindo que seja um dispositivo mágico implantado. Regina tenta abrir a porta à força, mas Célia percebe que algo está escrito em sua superfície. Ela tira fotos, mas não consegue entender a linguagem. Enquanto Célia tenta decifrar o texto, Regina explora a ruína do outro lado. Célia, ao tocar na porta, é envolvida por um clarão e a porta finalmente se abre, revelando uma sala gradualmente iluminada. Ela se pergunta sobre um objeto roxo à sua frente e se aproxima, mas o medidor dela quebra, levando-a a pensar em uma falha. No entanto, percebe que há alguém dentro desse objeto misterioso e decide ajudar. Célia começa a atirar num cristal roxo e uma voz reclama do barulho, explicando que o selo da barreira mágica tornou o cristal inacessível. Então o Rei Demônio se questiona se realmente passaram 1000 anos e afirma que o ritual de reencarnação deu certo. Célia continua disparando, mas logo percebe que o cristal é indestrutível. Então, percebemos que a voz que está saindo do cristal é a voz do Lorde Demônio reencarnado. Ele planeja punir Célia, mas ao dispersar o cristal e jogá-la para longe, fica encantado com a beleza dela. Ele se pergunta se ela pode ser uma elfa de alto escalão. Célia acorda e o Lorde Demônio se dá conta de que voltou à forma de quando era conhecido como Leones, o herói. Célia questiona o motivo de ele estar preso no cristal roxo, deixando-o sem reação. Ela acredita que o trauma afetou as memórias dele e promete mantê-lo seguro, e tenta acalmar ele, lhe dando um abraço, mas sem querer, ela o pressiona contra os seus peitos, o deixando um pouco nervoso. Célia oferece um biscoito a ele, e o Lorde Demônio se surpreende por ainda ser capaz de sentir o gosto. No entanto, ele critica seu corpo humano, achando ridículo e ilimitado. Ele começa a ver Célia como a responsável por salvá-lo, e por causa disso ele pensa que deve a vida a ela. Célia pergunta se ele está bem. Em seguida, a garota pergunta a idade dele. Ele responde que tem por volta de 10 anos, e Célia especula que alguém deve ter sequestrado ele e trancado ele lá de propósito. Célia sugere que ele pode ter sido vítima do vazio, mas Leones não sabe o que isso significa, o que leva Célia a pensar que ele pode estar sofrendo de amnésia. Enquanto isso, Regina passa por um dos cristais e seu medidor é quebrado, assim como o da colega, e assim ela saca sua espada sagrada. Célia começa a explicar o que é o vazio, uma ameaça que surgiu há 64 anos, mas a humanidade não sabe o que eles são realmente. Leones percebe que esqueceu de perguntar em qual ano do calendário do Deus Sagrado eles estavam, mas Célia não entende a pergunta e diz que estão
no ano 64 do calendário humano unificado. A conversa é interrompida por um estrondo e Celia é alertada sobre um avistamento de Vazio. Ela se joga sobre Leonis para protegê-lo, quando uma criatura gigante e estranha aparece na sala, e finalmente, Leonis está cara a cara com o Vazio. Ele decide punir o Vazio por perturbar o sono de seus amigos no mausoléu, mas ao tentar agir, ele cai no chão, incapaz de controlar seu corpo pequeno. Enquanto Celia luta para ferir a criatura, Regina aparece para ajudá-los, mas fica surpresa com um garoto desconhecido. Celia diz que explicará mais tarde e pede que se concentre no inimigo. Regina muda o modo de sua espada e ataca a criatura, impressionando Leonis com o poder da arma dela, que parece equivaler a um feitiço de explosão da fase 4. Regina instrui que eles se dirijam para a saída enquanto ela lida com o monstro pessoalmente. Celia decide aceitar a missão de proteger o garoto e pede que sua colega tome cuidado. Enquanto eles correm, o Lorde Demônio sente que o plano de reencarnação pode ter falhado, devido ao corpo frágil que possui. Logo à frente, um dos cristais roxos despenca, e o garoto menciona que o Vazio tem mais amigos. Quando o Ser aparece, Celia o reconhece como um Wyvern, mas Leonis não vê semelhança com a espécie. Ele ordena que ele fuja, mas o Lorde Demônio decide mostrar seu poder. Ele começa a concentrar sua magia para atacar, mas Celia, em um ato de bravura, se coloca à frente de Leonis e é atingida. Ela instrui o garoto a encontrar Regina e se desculpa por não conseguir protegê-lo. Leonis a chama de boba, por subestimar sua capacidade de sobreviver a um ataque tão fraco. Os monstros começam a atacá-lo, e Leonis confessa ter se apegado um pouco a Celia. Ele os castiga com um feitiço de manipulação de gravidade na fase 8, chamado Soul, e os monstros tentam fugir, mas são queimados por outro feitiço do garoto. Mesmo após sua morte, o Lorde Demônio fica impressionado com o fato de seus ossos não se desentregarem com sua feitiçaria na fase 8, o que o leva a acreditar que seu novo corpo suporta apenas um terço de sua força nos dias de glória. Ele olha para Celia, mas afirma que, como um Lorde Demônio, a vida de um humano não tem importância para ele. Ele admira a coragem da garota, e embora sua experiência na feitiçaria esteja relacionada à morte e não seja capaz de realizar magias de cura simples, está determinado a ajudá-la na melhor forma possível. Pouco a pouco, o sangramento de Celia começa a parar, e ela lentamente abre os olhos. Enquanto isso, Regina termina de derrotar o Vazio e tenta se comunicar com Celia, mas quem intercepta a mensagem é o Lorde Demônio. Finalmente, Celia abre os olhos e abraça Leonis, aliviada por vê-lo em segurança. Ao tocar o corpo, Celia percebe que está curada e Leonis explica que usou feitiçaria sagrada para curá-la. Ela não entende o termo e acredita que os humanos não podem usar esse tipo de feitiço. Celia questiona se o poder veio da espada sagrada, e ele, sem uma desculpa melhor, concorda. Celia explica que na academia aprenderam sobre espadas sagradas que possuem poderes de cura, originadas quando crianças desenvolvem habilidades misteriosas para combater o Vazio. Leonis pergunta sobre a arma de Regina, e Celia explica que se chama Draghow, e essas espadas aparentam se adaptar à personalidade de quem as possui. Leonis compreende que as almas podem se manifestar fisicamente como armas, e Celia revela que ainda não possui uma arma sagrada. Regina se aproxima deles, preocupada com seu bem-estar. Nesse momento, Celia lembra que estavam enfrentando uma ameaça chamada Vazio e pergunta a Leonis o que aconteceu com o monstro. Leonis inventa uma desculpa dizendo que a fera havia ido embora. Celia finalmente começa a explicar sobre o garoto que encontraram abandonado. Ela conta que o garoto sofre de amnésia e depois de deixar todos a par da situação, continuam sua jornada. Regina se apresenta ao garoto e durante o caminho, Celia pede a Leonis para se segurar firmemente para evitar quedas. Regina faz uma brincadeira com o garoto, sugerindo que ele aproveite o tempo com Celia enquanto podem, já que estão quase chegando à cidade. Celia pede que Regina pare de falar bobagens e explica que o garoto sofre de amnésia. No entanto, Regina tenta fazê-lo recuperar a memória de maneira inapropriada, o que leva Celia a pedir novamente que ela pare, alertando sobre as consequências. Lorde Demônio se sente humilhado por uma garota simples, mas percebe que seu corpo humano reage às tentações. Ele então observa algo no horizonte. Celia explica que estão indo em direção ao último refúgio da humanidade, construído para protegê-los do Vazio. Ao ouvir isso,
O Lorde Demônio percebe que foi transportado para o futuro, 1000 anos à frente. Há 6 anos, durante o confronto no jardim de assalto, várias famílias, incluindo Célia e Regina, estavam abrigadas em um local seguro. Regina estava inquieta com os barulhos do combate lá fora, mas Célia tentou acalmá-la, assegurando que seu pai estava na linha de frente, cuidando da situação. De repente, o local foi inundado por luzes vermelhas, deixando todos ainda mais apreensivos. Célia assegurou a Regina que assim que ela fosse abençoada por sua própria espada sagrada, se uniria à batalha. Ela mencionou que sua irmã, Eudice, planejava ensinar a ela sua técnica especial como uma homenagem à entrada de Célia na escola. No entanto, a conversa foi interrompida pela realidade. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Célia tentou correr para a arena de combate para ajudar sua família, mas voltou para Regina, assegurando que tudo ficaria bem. Em seguida, um silêncio tomou conta daquele local, e a porta se abriu, revelando uma cena catastrófica da cidade. Foi revelado que apenas 15 sobreviventes permaneceram na área, e eles foram enviados de volta para suas casas em segurança. Ao ouvir essa notícia devastadora, Célia cai de joelhos e se desculpa com Regina, pois havia prometido que tudo ficaria bem, mas todos estavam mortos. Agora, no presente, elas estão na ponte de acesso do 7º jardim de assalto, com um garoto chamado Leonis. Ele fica impressionado com a imponência da fortaleza à sua frente. Regina explica que essa é a cidade onde vivem, e Célia enfatiza a importância de manter o local seguro. Ao chegarem ao local, Leonis fica maravilhado com o que vê, surpreso pela construção espetacular. Elas compartilham os dados da missão de investigação das ruínas. Célia informa sua superior sobre encontrar um refugiado durante a jornada e planeja levá-lo ao dormitório. Ela também menciona que o garoto parece possuir uma espada sagrada, o que surpreende Regina, considerando a idade de Leonis. Célia sugere que seu bom coração pode estar relacionado ao despertar da espada sagrada. Neste ponto, Célia assume a responsabilidade de lidar com toda a papelada necessária. Enquanto isso, Regina sai para fazer compras. Célia explica a Leonis que ele precisa entrar pela porta à direita para fazer o exame, já que é um recém-chegado. Ele se oferece para fazê-lo sozinho e a garota concorda em esperar por ele do outro lado. Ao entrar na sala, o Rei Demônio fica furioso com a situação. Seu plano original era reconstruir seu exército demoníaco para subjugar a humanidade, mas ele percebe que as coisas não são mais tão simples como eram antes. Ele convoca seus assistentes, Blacks e Sherir, e revela que passou um longo tempo em sono profundo. Blacks comenta que 1 milênio de sono foi mais longo do que imaginava. Leonis explica que o ritual de reencarnação não saiu como planejado, fazendo com que retornasse à sua forma humana dos tempos antigos. Blacks observa que esta é a primeira vez que o vê como o herói Leonis. Sherir elogia sua nova aparência, mas ele interpreta isso como um desrespeito. Ele decide deixar isso de lado e pede a ajuda deles. Ambos se colocam à disposição para servi-lo. Leonis revela que eles estão em uma ilha artificial criada pelos humanos, que funciona como uma fortaleza móvel. Sherry questiona o Rei Demônio se os humanos realmente têm o potencial para criar coisas comparáveis, e ele explica que aquele mundo era muito diferente do que ele esperava antes de sua reencarnação. Com isso em mente, ele decide que é necessário estudar e analisar o poder militar antes de reconstruir seu exército demoníaco. O Rei Demônio instrui seus 2 servos a investigar o local. Sherry pergunta o que seu mestre pretende fazer. Ele revela que planeja se infiltrar nas instalações de educação militar dos humanos, e embora isso seja tedioso, ele sabe que precisa cuidar de seu corpo frágil para sobreviver. Sherry olha para ele com tristeza e expressa o desejo de ser a única a cuidar dele enquanto ele está naquela forma frágil. No entanto, ele a repreende e Sherry retorna sua postura. O Rei Demônio ordena que seus servos continuem com o plano e ele se dirige para a sala de exame. No entanto, ele é surpreendido por névoa e em seguida passa por uma sofisticada máquina de verificação. Após a análise, uma porta se abre para Leonis. Ao se aproximar, um equipamento detecta algo suspeito nele, forçando-o a usar sua supressão de mana para passar na verificação. Ele percebe que deve ser mais cauteloso para evitar levantar suspeitas. No final do processo, ele recebe um documento com sua imagem e Célia aparece para pegá-lo, informando que tem tudo o que precisa para marcar um interrogatório sobre a espada sagrada.
Leones parece confuso sobre o processo na academia, e Célia explica que os alunos devem registrar as propriedades de suas espadas sagradas para receber um cartão oficial de estudante. Isso faz o garoto pensar em forjar essas propriedades para passar despercebido. Célia explica a importância de todo esse procedimento e fica com o cartão dele temporariamente. Eles chegam à academia da espada sagrada e Célia apresenta a torre de comando central, o coração da cidade, onde assuntos militares são discutidos. Ela pergunta o que ele achou do lugar, e ele acha a visão da torre interessante, embora sua reação seja menos entusiástica do que o esperado. Caminhando um pouco mais, Célia apresenta a sala de conferências, onde o aprendizado da sala de aula é desenvolvido, e depois a biblioteca principal, ao lado da qual está o laboratório de pesquisa. Ele questiona se todas as instalações fazem parte da Academia da Espada Sagrada, mas ela explica que, além disso, possui um salão de dança e outras áreas de lazer. O Rei Demônio percebe que a academia não é apenas uma instituição de educação militar comum. Célia o leva até o local onde ele será interrogado, mas de repente ela cai no chão com dor de cabeça. Leones fica preocupado e pergunta o que aconteceu, mas Célia minimiza a situação e decide descansar no dormitório antes de voltar aos treinos. Eles decidem retornar, mas no caminho, duas garotas elogiam Leones, uma delas fazendo um comentário inadequado sobre sua habilidade na cama. O termo demônio chama a atenção de Leones, mas ele logo percebe que é apenas uma expressão. Enquanto conversam, o homem se aproxima e cumprimenta, mas Célia parece não ter uma boa relação com eles. O homem provoca Célia mencionando uma cicatriz em sua barriga, resultado de uma missão considerada inadequada para o seu nível. Então, Célia chama Leones para se apressar, mas o homem se interpõe, questionando quem é o garoto que está com ela. Célia responde que isso não diz respeito a ele, o que leva o homem a rir de forma desagradável e a zombar dela, insinuando que Célia, além de liderar um grupo de excluídos, agora é babá. No entanto, Célia decide responder às provocações, afirmando que o garoto é na verdade um espadachim sagrado de pleno direito. Rhodes se aproxima de Célia e a convida a se juntar ao seu grupo, oferecendo-lhe uma posição de segurança na academia, mesmo que ela não tenha manifestado uma espada sagrada, considerando-a uma perdedora. Rhodes sugere que ela poderia fazer parte de sua coleção de brinquedos, e Leones suspeita que Rhodes esteja usando algum tipo de feitiço de controle mental nas garotas, forçando-as a servirem voluntariamente. Rhodes tenta convencê-la a não se arriscar em missões de pesquisa de vazios, mas Célia recusa sua oferta. Rhodes se enfurece e acusa Célia de desperdiçar sua generosidade. Nesse momento, ele a puxa pelos cabelos e Leone chama por ele. Quando Rhodes olha para o garoto, Leones lança um feitiço para atordoá-lo. Em seguida, Leone se aproxima do homem e assegura que ele jamais tocará em Célia. Rhodes decide ativar sua espada sagrada, mas uma garota intervém, proibindo-o de usá-la em confrontos pessoais, já que a academia proíbe alunos de fazerem isso. Além disso, ela aponta que aquele local faz parte do dormitório feminino, o que significa que Rhodes nem deveria estar ali. Ela ameaça enviar imagens de seus atos para a administração. Rhodes recua após a advertência. Após a partida deles, Leones reflete que até ele tem seus limites. A garota se vira para ele e reconhece que ele é o garoto encontrado nas ruínas. Ela se apresenta como Elfine Flet, membro do pelotão de Célia e responsável pela análise de dados. Elfine informa que já tirou as medidas de Leones, providenciará um uniforme para ele. Durante a conversa, Célia volta a sentir tontura e Elfine verifica se ela está bem. Célia leva Leones até o dormitório deles. Leones comenta que o local parece mais simples do que outros vistos no caminho. Célia explica que a acomodação atribuída depende das conquistas nos pelotões. A academia funciona com base no mérito de cada um. Ela chega ao quarto de Regina, mas percebe que a garota está dormindo, então volta subindo as escadas. Quando chegam ao quarto de Leones, ele questiona se não há problemas em ele estar no dormitório feminino, e Célia responde que está tudo bem, já que ele é apenas uma criança. No entanto, o Rei Demônio, em sua mente, acha que isso não torna as coisas normais. Célia diz que vai tomar banho. Leones fica desconfortável quando vê Célia começar a tirar a roupa, então ela sugere que ele vá ao banheiro enquanto ela se arruma. No banheiro, ela pergunta se ele estaria disposto a se juntar ao pelotão dela
após o interrogatório. Leones começa a tomar banho, usando todas as instalações, como o chuveiro e o sabonete. Célia se aproxima e o ajuda a lavar o cabelo, embora ele fique envergonhado. Ela não entende sua timidez, afinal, ele é apenas uma criança. Ele pergunta por que ela está tão determinada a enfrentar perigos no campo de batalha, sugerindo que alguém poderia lutar por ela e protegê-la, já que ela não tem sua espada sagrada. Célia se exalta, grita e expressa seu desejo de não querer apenas ser protegida, mas também lutar. No entanto, ao gritar demais, fica tonta e desmaia. O rei demônio toca em sua virilha, tornando a marca visível, e ela se levanta e tenta mordê-lo no pescoço em busca de sangue. Célia se pergunta por que fez isso, e Leones confessa que mentiu quando disse que a curou com sua espada, pois na verdade ele não tem o poder de reviver ninguém, e assim ele revela a ela que ela está realmente morta. Célia foi para a área de treinamento na fortaleza para praticar com os robôs. Após cair no chão, ela se lembra da técnica de esgrima ensinada por suas irmãs, que está profundamente gravada em seu coração. Ela acredita que se a espada sagrada representa a alma, então sua espada sagrada deve se tornar a forma de uma verdadeira espada. Vemos que Célia acorda com o rei demônio observando na cama. Ela está confusa, acreditando que estava tomando banho. Leones, o rei demônio, explica que a trouxe para a cama usando magia, assegurando que não a tocou. Ele revela ser um antigo mago que foi ressuscitado e lembra de uma época em que os humanos podiam usar magia livremente. Leones explica que a condição dela no dia anterior foi causada pela falta de magia, citando o fato de ela ter sugado seu sangue para recuperar a energia. Célia finalmente compreende que está realmente morta e Leones pede desculpas, afirmando que essa foi a única maneira de salvá-la da morte completa. E Célia questiona se a espada sagrada permanecerá nela após sua morte. Ele não tem certeza, mas assegura que ela será mais forte do que nunca. Com o estômago roncando, eles decidem ir ao refeitório. Célia, no entanto, diz que não está com fome e pergunta se pode comer. Leones explica que, como uma vampira, transformar comida em magia é ineficaz, e ele fala que gostaria de pão. Célia insiste que ele também precisa de nutrientes, fazendo com que Leones faça uma piada dizendo que ela é uma morta-viva e que ela não sabe o que ele precisa. Isso a leva a chamá-lo de malvado, pensando que ele estava fazendo piada. E então ele se desculpa. Enquanto isso, Sakuya e dois homens discutem uma dívida que ela tem com eles. Ela promete pagar na semana seguinte, quando receber seu salário, mas eles insistem em ter uma garantia. Um deles tenta despir-la à força, ameaçando ficar com suas roupas como garantia de pagamento. Sakuya os enfrenta, os derrubando no chão, e argumenta que é um estudante local e, portanto, honrará sua dívida. Leones, ao ver Sakuya em ação, sente que ela seria uma excelente serva. Célia se aproxima e pergunta sobre a situação, e Sakuya explica que os homens trabalham em um cassino que ela frequentou recentemente e estão ali para cobrar a dívida. Célia compreende a situação e pergunta se Sakuya usou sua compensação para pagar a dívida. Sakuya se desculpa e diz que não pôde participar da missão, pois estava vagando pela cidade depois de receber o dinheiro. Ela tenta quebrar o clima tenso, elogiando Leones, perguntando se ele é o garoto com a espada sagrada. Célia então explica que a Sakuya é a linha de frente do pelotão deles e que ela é um estudante do ensino fundamental que já derrotou alguns vazios sozinha. Quando Leones toca na mão de Sakuya, ele sente que ela é uma guerreira determinada. Depois disso, Leone vai para a sala de interrogatório, onde é questionado sobre o tipo de espada sagrada que possui. Ele chama o seu cajado e explica que seu tipo de habilidade varia conforme a situação. Regress Alder, a interrogadora, conclui que ele é versátil. Leone pergunta sobre os robôs na sala, e Célia explica que serão usados na luta. Antes de combate, Leone destrói os robôs por conta própria, deixando Regress surpresa com sua imensa força. O Rei Demônio fica preocupado por não ter conseguido suprimir seus poderes. Regress questiona se ele é realmente um suporte e indaga sobre o que ele fez. Leone tenta desconversar, perguntando se o seu golpe foi ruim, mas Regress observa que ele destruiu os robôs, o que não seria algo ruim. Regress declara que precisam investigar todos os detalhes desse acontecimento e encontrar substitutos para enfrentar Leone. É quando Rhodes se oferece como substituto dos robôs vazios e se propõe a interrogar o garoto. Ele argumenta que tem o direito de fazê-lo,
o que não parece incomodar Leone. Rhodes ativa sua espada sagrada e Celia questiona se seria injusto colocar 4 garotas para enfrentar Leone sozinho. No entanto, Rhodes explica que essa é sua habilidade com a espada sagrada, chamada Domínio, que permite a dominação absoluta. Dessa forma, não seria injusto, pois enquanto estiver sob seu controle, as garotas compartilharão de sua alma. Leone concorda com a explicação, afirmando que dará um jeito nele, e Regress permite que Rhodes interrogue o garoto. Celia interrompe a conversa, dizendo que lutará ao lado de Leone, pois ela é a sua guardiã. E sendo assim, Regress aprova. Rhodes concorda com essa abordagem, mas impõe uma condição. Se Celia perder a luta, ela deverá se juntar ao seu pelotão. Leone aceita essa condição, desde que Rhodes não perturbe Celia se ele perder. Celia tenta falar algo com Leone, mas ele não permitirá que Rhodes sequer toque em sua espada. Isso enche Celia de determinação, e ela pede uma espada de treinamento. A instrutora oferece uma arma de combate para Celia, e garante que intervirá se perceber perigo na luta. Após as explicações, Regress autoriza o início da luta. Leone imediatamente nota que Celia possui um treinamento excepcional, muito além de uma simples vampira. Rhodes ordena que uma de suas marionetes ataque Leone, o que preocupa Celia. Leone pede para ela ficar calma, garantindo que ele não deixará Rhodes escapar impune dessa vez. Ele ativa sua barreira de Reino das Sombras, que neutraliza o ataque da marionete e a derruba no chão. Celia provoca Rhodes, questionando se ele seria capaz de escapar dela. Ela confronta Rhodes, declarando que é o fim dele, já que não há mais ninguém para protegê-lo. No entanto, ele usa seu poder de dominação absoluta para paralisar todos os movimentos de Celia, afirmando que é impossível derrotá-lo. Prendendo-a, ele direciona seu ataque para Leones. Diante disso, Celia promete protegê-lo, mesmo sem uma espada sagrada. Sobre essa pressão, sua espada sagrada finalmente se manifesta, tomando a forma de uma espada, revelando que ela é uma remanescente da família Crystallia. Celia consegue romper o controle de Rhodes, deixando ele incrédulo. Ela avança e destrói sua espada sagrada, libertando as marionetes. Questionando suas opções, Rhodes se rende. Celia pede para Leones fortalecê-la e ele concorda, pois isso também é do seu interesse. Ela planeja comemorar o despertar de sua espada sagrada e a entrada de Leones no 18º pelotão, com uma janta preparada por Regina. Regina anuncia que Leones agora faz parte do grupo, e Alphine planeja adicionar suas informações à rede da escola. Quando o assunto é o quarto onde Leones ficará, uma das garotas se oferece para dividir o quarto com ele, prometendo cozinhar e atender a todas as suas necessidades. Sakuya também se oferece para tê-lo em seu quarto, mas Celia insiste que Leones fique em seu quarto, já que o encontrou e é a sua guardiã. E por fim, Leones pensa que é vantajoso fazer as coisas dessa forma, para manter seus segredos. Ele vai ao quarto de Alphine. Ela explica que a espada é usada para coletar e analisar dados, sendo sua principal habilidade a comunicação. No passado, a espada era uma arma de fogo, mas durante uma missão em que 2 companheiros foram mortos pelos vazios, sofreu alterações e perdeu seu poder original. Finalmente, Leones consegue acessar os dados de Alphine e encontra um mapa digital. Ele começa a explorar a tecnologia desconhecida e descobre a localização de seu antigo império, chamado Deathwood. Leones percebe que agora está na selva de Sidon. Leone chama Balcus para mostrar o progresso da investigação e descobre que há um enorme cristal mágico no porão da ilha, conhecido como Câmara Mágica. Leones questiona se isso tem relação com o cristal mágico encontrado na fonte de energia do castelo. Balcus nota que os números mágicos são diferentes e que existe um circuito complexo que distribui magia pela cidade. O Rei Demônio acha que essa tecnologia é útil se puderem controlar essa fonte de poder para o seu lado. Balcus se despede e continua sua investigação. Em seguida, Shehir aparece e entrega um relatório ao Rei Demônio. Ela também traz comida, mas ele recusa, dizendo que não precisa de mais comida. Shehir informa que ninguém na cidade sabe sobre o Rei Demônio ou a Grande Guerra ocorrida 1000 anos atrás, o que o surpreende. Ela demonstra ciúmes de Celia, mas nega ter reclamações. O Rei Demônio explica que Celia é uma rainha vampira de alta classificação e será uma grande força para sua vingança no futuro. No meio da conversa, Celia o chama para informar que o banheiro está desocupado.
Enquanto isso, um grupo de mergulhadores está no fundo do mar e detecta algo estranho. Quando o mergulhador tenta ampliar a área de investigação, é atacado por uma criatura desconhecida. Em 1932, na cidade de Xi'an, Leones caminha ao lado de um homem que compartilha suas preocupações. Os trabalhadores da mina estão constantemente ameaçados por monstros. Apesar de sua pequena presença, o homem expressa sua gratidão pelo herói da espada sagrada que o acompanha, auxiliando na situação. No entanto, Leones esclarece que ele está ali a pedido de Sua Majestade para vigiar a área, e, portanto, sua presença é mais uma obrigação do que um ato heróico. O homem insiste em elogiar Leones, destacando a diferença entre ele e os outros 6 heróis que permanecem no palácio e na capital imperial. Quando chegam à mina mencionada, Leones estranha a ausência dos monstros. Ao olhar para trás, percebe que o homem desapareceu e, em seguida, é aprisionado por magia. Outros homens surgem e o prendem com correntes. Em seguida, um grupo de homens o ataca com lanças, drenando sua força até que ele caia no chão. Uma mulher surge de repente, lamentando a situação de Leones. Ela sugere que Leones pode ter percebido que aquilo era uma armadilha, e ele confirma que já sabia disso. Rosélia comenta que no final, os detentores do poder mataram Leones, mesmo após ele ter salvado o mundo. Leones responde que coisas assim acontecem com frequência. Ela pergunta se ele não sente rancor, ao que Leones diz que não, pois aqueles homens não significam muito para ele. Rosélia expressa interesse em Leones, afirmando que há coisas que só ele pode ver. Ela toca em sua mão e pede para que ele seja dela, pois ser apenas um herói a entedia. Após essa lembrança, Leones acorda decidido a encontrá-la. Ele sente algo em seu pescoço e vai até o quarto de Célia, pedindo que ela acorde. Célia se levanta assustada, surpresa com a situação. Leones mostra a marca em sua mão, explicando que é a marca da obediência, conectada à marca que ela tem na coxa. Como um familiar dele, ela naturalmente o obedece, o que a faz acordar ao ouvir o seu comando. Ela fica envergonhada e pergunta se obedecerá a tudo o que ele disser. Leones confirma, mas a tranquiliza, dizendo que não fará nada pervertido com ela. Então Célia comenta que não esperava esse tipo de comportamento vindo dele, já que o garoto aparentava ser bem comportado enquanto tomavam banho juntos. Ele menciona que a garota havia sugado seu sangue enquanto ele dormia e pede a ela que tenha mais moderação ao beber o sangue dele. Célia fica envergonhada e confessa que não resistiu a ele durante a noite, mas Leones a tranquiliza, afirmando que não se importa, pois ela é sua familiar. Ele então se prepara para fazer uma pergunta, mas o telefone de Célia toca, interrompendo-os. Ela atende e é informada por Finney que algo está incomodando e que houve uma reunião de discussão estratégica pela manhã. Célia estranha, pois era seu dia de folga, e considera que a reunião deve estar relacionada à investigação. Ela questiona Finney sobre a investigação, mas Finney informa que as informações não estão disponíveis no banco de dados. Célia suspeita que a reunião estratégica pela manhã não pode ser uma coincidência. Finney promete mantê-la informada e desliga a ligação. Leones pergunta se algo aconteceu, mas Célia o tranquiliza, dizendo que não é nada para se preocupar. Célia menciona que eles não terão aula na academia e sugere sair para dar uma caminhada. Leones brinca, dizendo que ela se alimentou muito de seu sangue na noite anterior, então é natural que queira gastar energia agora. Enquanto isso, a investigação sobre o monstro continua. Um dos investigadores comenta que estão sem comunicação com o pelotão 13 a 11 horas, e outro sugere que todos já possam estar mortos. Uma moça relata que os dados coletados mostram uma reação de um vazio, que durou 3 segundos, levando os investigadores a concluir que, apesar do curto tempo de aparição, os vazios são capazes de causar danos significativos. Para ele, 3 segundos ainda parecem ser um tempo curto demais para o estrago que ocorreu. O telefone toca e um dos investigadores recebe informações de que o comandante quer realizar uma nova investigação sobre a resposta perdida do vazio. Portanto, eles devem evitar ações precipitadas. Outro homem propõe a formação de 3 grupos de reconhecimento de elite e menciona a aniquilação do vazio se a escala for pequena. Célia decide ir até a área de treinamento para aprimorar suas habilidades com a espada sagrada. Então Célia pergunta se Leones tem algum conhecimento sobre esgrima, e Leones revela que tem algum conhecimento no assunto. Curiosa,
Célia conta que sua família a treinou desde criança, mas na academia teve que se autotreinar sem a ajuda de um mestre. Leonis revela a verdadeira habilidade de Célia, sua vasta quantidade de magia. Ele explica que se combinasse o poder mágico dela com sua habilidade na espada, ela poderia se tornar um espadachim mágico. Isso anima Célia, e ela se compromete a treinar ainda mais duro. Leonis se oferece para convocar inimigos mais fortes para ela enfrentar e em seguida convoca um exército de esqueletos, seus vassalos mais próximos. Célia fica perplexa com a convocação e Leonis nota que ela nunca tinha visto esqueletos antes, e ele a encoraja a lutar contra eles sem se segurar. Célia puxa sua espada e derrota vários esqueletos, mas Leonis continua convocando mais. Depois de derrotar todos, Leonis decide que já foi o suficiente para o seu treino e oferece restaurar sua magia. Célia aceita e Leonis percebe que seu corpo está gradualmente se adaptando à luta. Ele lembra a ela que ainda não atingiu seu potencial máximo, mas está indo muito bem. Célia agradece a ele por todo o treinamento. Eles decidem almoçar juntos e Célia menciona um restaurante famoso fora da academia. Leonis a repreende por gastar dinheiro, mas seu estômago ronca alto. Sakuya sai de casa e depara com um adorável cachorro sem dono, então decide adotá-lo e o chama de Korugane Mofumofu. No entanto, o grande lobo começa a rosnar para ela, o que a faz recuar e voltar para casa. Enquanto isso, Fini está trabalhando quando Regina interrompe para oferecer um doce de batata doce. Ela menciona que, como é seu dia de folga, está planejando fazer um lanche para Leonis. Fini experimenta o doce e elogia o sabor. Sakuya entra na sala e compartilha a história do cachorro que encontrou dando-lhe um nome. Regina aconselha Sakuya a não alimentar o animal e chama o cachorro de vira-lata. Regina questiona por que Sakuya e as outras estão vestindo uniformes em um dia de folga. Fini explica que é por precaução. Ela também pergunta sobre Célia, e Sakuya acredita que Célia deve estar em seu lugar habitual. Leonis saindo de moto com Célia, ele nota o avanço da civilização humana. Enquanto isso, Cherry arruma um emprego para juntar dinheiro e comprar lanches para o Rei Demônio. Seu patrão a pede para ajudar a cortar batatas, mas a faca dela é tão afiada que acaba quebrando os pratos. Ele a manda cuidar da limpeza da loja, já que ela é desastrada na cozinha. No entanto, Cherry fica furiosa ao ver Célia comprando lanches para o Rei Demônio, alegando que ele é muito indulgente com seus familiares. Finalmente, chega em uma casa de veraneio, onde a garota explica que se trata do restaurante famoso que mencionara anteriormente. Um grupo de crianças sai da casa e demonstra alegria ao ver Célia. Ela explica a Leonis que o local funciona como um restaurante, mas também é um abrigo para crianças. Célia ocasionalmente trabalha lá em meio período. Leonis pergunta se as crianças são órfãs, e uma memória de sua infância quando estava jogado e abandonado o atormenta. Eles entram no estabelecimento e uma das crianças expressa tristeza por Célia não ter tempo para brincar. Ela se desculpa e explica que está ocupada com seus estudos. Um dos garotos brinca com ela, provocando Leonis. A dona do orfanato aparece e repreende as travessuras, e Célia apresenta a proprietária do restaurante a Leonis, chamada Frênia. Frênia pergunta sobre Leonis, e Célia explica que ele é o menino que ela encontrou nas ruínas, e que ele já possui uma espada sagrada, o que empolga as crianças. Célia traz vegetais do jardim de seu dormitório, e Frênia agradece pela ajuda que a garota sempre dá a Ed. Célia também traz donuts para Ed, o que faz as crianças deixarem Leonis em paz. Leonis começa a entender que aquele era o local que Célia estava determinada a proteger. Isso faz lembrar de seu império e da destruição que não pode evitar. Os mergulhadores continuam sua investigação, percebendo vibrações subterrâneas próximas da cidade. Regina e Sakuya notam um clima tenso no ambiente. Os investigadores chegam a uma sala com raízes de uma suposta árvore, e uma das raízes toma forma e encara eles, enquanto Célia e Leonis permanecem no restaurante de Frênia, sem saber o que está por vir. No ano 428, Trolls invadem uma cidade na fronteira de Logas.
Teares propõe matar os Trolls, com a possibilidade de ressuscitar os habitantes. Arcael concorda. Leonis se opõe e prefere proteger os civis. Leonis enfrenta os monstros e é visto como um herói. Arcael lamenta o destino de Leonis, pois seu poder terá consequências trágicas em sua vida futura. Agora, no presente, a árvore monstruosa está se movendo no porão. Os investigadores notam que o alvo, o K-6402, desapareceu, mesmo sendo muito grande. Um deles suspeita que possa ser um Void, enquanto o outro acredita que a criatura pode ter sido cristalizada. Eles decidem encontrá-la e destruí-la antes que ressurja. Um investigador informa ao vice-comandante que um membro do pelotão 18 está pedindo permissão para apresentar uma análise. O conselheiro concorda, pois a garota é especialista em análise e explica que o pai dela ajudou nas missões de desenvolvimento de armas. A garota relata que detectou vibrações no solo do distrito 62 às 11h30, coincidindo com uma reação de energia mágica. Ela separou os dados e analisou as mudanças no espaço, identificando um tipo específico de dano. Além disso, detectou perturbações semelhantes às 11h14, perto do distrito 59. Com base nesses dados, ela conclui que há um Void no local. Os investigadores estão preocupados com uma possível infiltração do Void sobre o solo do distrito 59. Eles suspeitam de 4 vibrações misteriosas e acreditam que o incidente ocorreu no corredor de manutenção 29. O dispositivo de detecção não está respondendo devido à fraca reação do Void, o que pode parecer um acidente comum. Eles também estão curiosos sobre o paradeiro do K-6402, que pode ter se infiltrado por meio de uma estrutura de conexão no FMC. Um alarme no distrito 31 indica uma perturbação de segurança, mas o alvo não está liberando energia mágica, o que levanta suspeitas. Enquanto isso, Regina não consegue entrar em contato com Célia, que está na Casa do Sol com Leonis. Elfine acredita que a infiltração do Void na cidade é real, então todos devem permanecer em alerta. Célia está passando um tempo com as crianças e uma delas pede para ver a espada sagrada de Leonis. Ed diz que não deveria fazer isso para não deixar Leonis desconfortável e entrega um guardanapo para Leonis. Leonis reflete sobre a garota ser muito educada. A garota elogia o fato de Leonis poder usar uma espada sagrada, mas depois corre por ser tímida. Os investigadores explicam que encontraram pegadas do K-6402 no corredor de manutenção e alerta que o Esquadrão Alpha 1 já chegou no porão 226. Os homens questionam se devem destruir as raízes misteriosas e são atacados pela criatura. O investigador diz que o ser mostrou sua verdadeira forma e se pergunta por que o K-6402 está no subsolo. O conselheiro diz que a defesa antiaérea da cidade é forte, mas a defesa subterrânea é fraca. O investigador questiona se não está na hora de recuar, mas o vice-comandante não consegue contatar o comandante da capital imperial. O investigador diz que a destruição da área interrompeu a comunicação da cidade, mas ainda assim manda destruir o inimigo. O homem fala que irá informar o conselho por precaução. Outro investigador informa que a conexão com a equipe de resgate foi restabelecida. Os homens dizem que o monstro escapou deles, o que confunde o comandante. A investigadora sugere que o monstro está guardando seu poder. Outros investigadores explicam que o monstro seguiu o canal de suprimento de energia porque é mais fácil atravessar esse corredor. A energia do canal de suprimento está bloqueada. A garota explica que o K-6402 está indo para a fornalha mágica. Se for o Lord Void, pode causar um estampido com a energia mágica na fornalha. O vice-comandante pede para protegerem a fornalha. O investigador manda tropas e, antes de tudo, o Void é atacado pelos equipamentos de segurança. As tropas enfrentam o K-6402. O 7º assalto Guardian entra em modo de defesa, preparando-se para evacuar e enfrentar o estampido. Leonis é incomodado por crianças que querem ver sua espada sagrada, mas a dona do restaurante pede para pararem. O conflito na fornalha continua e um alarme surge na cidade. A fortaleza muda de modo e vários Voids aparecem. Célia percebe que um estampido está acontecendo. Dentro da fortaleza, todos se preparam para combater uma invasão em larga escala dos Void. O conselheiro informa que a ajuda da capital imperial
portal chegará em até 3 dias e pergunta se eles conseguirão resistir até lá. A investigadora afirma que vão tentar e que os alunos da academia não desistirão em 3 dias. Regina pergunta por Célia e Eufine explica que ela em breve aparecerá, já que o procedimento de segurança é se refugiar nos centros de refugiados. Ela destaca a importância de enfrentar o inimigo imediatamente e atacam os Voids com suas espadas sagradas. Célia menciona que não consegue contatar a academia e sugere levar as pessoas do restaurante para os bunkers. Sherry retorna e pergunta o que fazer na situação, mas é questionada por Leonis por estar seguindo ele. Ela assegura que não estava interessada no novo familiar dele. Leonis discorda e insiste que ela o seguiu para saber disso, pois ele é o mestre dela. Célia chama Leonis e ordena que os residentes do restaurante se dirijam para o bunker. Leonis hesita devido ao perigo lá fora e Célia decide que devem ficar no restaurante. Enquanto isso, o Rei Demônio nota que Célia ainda não atingiu seu potencial máximo como a rainha dos vampiros e a questiona sobre seu medo. Célia admite ter medo, mas diz que precisa vencer por causa das crianças. Leonis decide apoiá-la, lançando magia de fogo para derrotar alguns inimigos. As 3 garotas enfrentam ogros, com Sakuya lidando sozinha com eles. Depois de derrotá-los, vem um monstro gigante na cidade, parecendo uma hidra devido à sua resistência. Leonis nota que até os grandes dragões foram corrompidos pelo Void. Ele compreende que se a energia mágica dos monstros é equivalente à dos dragões, feitiços básicos não serão suficientes. Ele explica a Célia que usará uma técnica poderosa e pede que ela o proteja por um tempo. Enquanto o Rei Demônio prepara o ataque, ele se questiona sobre o que fazer, pois não deveria se preocupar em evitar a destruição da cidade humana. No entanto, ele entende que não seria correto ficar parado após alguém desafiá-lo. Ele lança a magia Zemex Jura, inundando o local em bolas de fogo, e instrui Célia a ficar quieta para não se machucar. O inimigo ainda permanece de pé, e o Rei Demônio lembra que seu poder está limitado devido às condições de seu corpo atual. Ele decide usar a magia Grande Raex, derrubando um monstro. Logo em seguida, uma fenda se abre no chão, e Tentáculo sai dela, puxando Célia para o abismo. Leonis tenta impedir, mas chega tarde demais, e Célia é arrastada para dentro do chão. Então um monstro de raízes surge, reconhecido por Leonis como Arcael de Grades, o mago do início do episódio. No ano 434, na capital de Necrosa, o rei morto-vivo, Leonis, visita Rosélia. Ela pergunta se ele foi ao campo de batalha, e ele confirma, contando que morreu 2 vezes, mas saiu vitorioso, entregando a ela tesouros confiscados do palácio inimigo. Rosélia aceita o presente e pede para que Leonis os guarde para ela. Ela comenta que ele se tornou um verdadeiro senhor das sombras, explicando que desenvolveu feitiços poderosos e fez um novo amigo, o Blackus. Rosélia quer dar um presente a Leonis para comemorar sua vitória. Ela acha que uma espada demoníaca combina melhor com ele agora. A espada exige uma condição para ser sacada e questiona a verdade de Leonis. Leonis encontra um monstro causando problemas e percebe que ele é a causa do desaparecimento de Célia. Ele ataca o monstro em busca de Célia, que ainda está viva. Ele acredita que o objetivo de Arcael é atrair Leonis. Leonis decide enfrentar o monstro de uma vez por todas. Blackus aparece e comenta sobre o ressurgimento desse antigo inimigo. Leonis acredita que Arcael mudou muito ao longo dos anos e agora lidera os Volts. Então Leonis pede para Blackus esperar enquanto ele vai em direção à pousada. Uma garota pede ajuda para salvar Célia, e Leonis concorda. Então ele usa um feitiço para criar uma barreira em volta da pousada para proteger a família. O servo de Leonis mostra alguns petiscos que encontrou perto da sua casa. O garoto questiona se ele roubou aquilo, mas Blackus explica que alguém da realeza do reino das sombras nunca faria uma coisa assim. Ele diz que uma humana lhe deu os petiscos depois de acariciar o pescoço dele. Eles percebem que Eufine está chamando Célia através do equipamento dela, e a espada sagrada dela aparece em seguida. Sakuya parte para cima de um inimigo e Regina se junta à luta. Ela pede para não desistirem da luta. Eufine tenta contato com Célia de novo e diz que estão enfrentando um Void de classe Hydra. Ela pede para Célia que vá até lá. Leonis assume a ligação e informa que Célia foi sequestrada por um Void, mas ele promete resgatá-la e pede a Eufine para usar a espada sagrada dela para localizar Célia. No entanto, a garota não concorda com a ideia e sugere que deixem essa missão para o pelotão responsável do distrito. No entanto, ele diz que ninguém está lá. Ela pede a Leonis para esperar por eles, mas o garoto acha que esperar tanto tempo será tarde demais. Enquanto isso,
As outras duas continuam lutando contra o Volt gigante. Leonis pede a Elfine para mapear a área com sua espada sagrada, e ela fica surpresa com o estrago, pois não sabia que Leonis era tão poderoso. Ele promete explicar mais tarde e pede a Elfine que confie nele para a missão. Ela concorda e decide usar a bioassinatura arquivada de Célia, localizando-a no subnível número 7, perto do coração do Assault Garden. Enquanto coleta leituras na usina, um monstro tenta atacar Elfine, mas Cherie a salva. Cherie se esconde para evitar ser vista pelas garotas e reclama do mestre por fazê-la trabalhar tanto, embora admita que é mais fácil do que trabalhar na loja de donuts. Leonis e Blackus invadem a usina em busca de um enorme cristal de mana. Leonis pede que Blackus o leve até lá. Blackus questiona se Cherie está realmente ajudando os humanos, e o garoto responde que sim. Blackus fica confuso sobre por que Leonis a enviou para cuidar deles. Leonis explica que as habilidades da espada sagrada de Elfine serão úteis para a sua missão. Além disso, ele revela que Regina é empregada de sua serva. Blackus acha a explicação confusa e questiona a barreira protetora em torno da casa da família. O Rei Demônio finalmente confessa que gostou um pouco dos humanos e quer protegê-los. Mais adiante, eles encontram Arcael, e Leonis diz que é hora do monstro devolver sua serva. Ele ataca com magia de fogo, mas o monstro se regenera instantaneamente. Arcael menciona que pensava que Leonis estava morto há muito tempo. Leonis nota que o monstro ainda é inteligente o suficiente para falar e explica que selou sua alma, mas Arcael o chama de tolo, dizendo que o mundo mudou muito desde então. Arcael afirma que o mundo será reconstruído com a estrela vazia, deixando Leonis confuso. O monstro explica que ele é o portador de um novo futuro e revela que assimilou o sacerdócio da Ordem Sagrada, mostrando vários roxos brilhantes em seu corpo. Leonis tenta chamar Célia, mas ela não pode responder porque está presa. Leonis ataca o monstro com magia, enquanto Blackus tenta ajudar, mas percebe que estão em desvantagem. Arcael invoca a feitiçaria sagrada Lex Meedon. Todos são atacados de todos os lados. Leonis tenta atacar com outra magia, mas Arcael se protege. Blackus explica que o monstro está sugando a energia do cristal de mana, tendo o poder de fogo infinito. Leonis nota que Arcael pode conjurar vários feitiços simultaneamente devido à assimilação de sacerdotes. O Lorde Demônio planeja algo arriscado, e a situação vai ficar caótica. Enquanto isso, Célia assiste ao combate. Ela sente o desejo de ajudar Leonis. Ela decide agir tentando cortar as raízes da árvore que prendem ela. Enquanto ela luta, Leonis se junta a Blackus para atacar com a chama uivante. Arcael contra-ataca com Lex Meedon, mas Célia continua seus esforços para se libertar. Ela invoca sua espada sagrada, mas não é o suficiente. Com a força de seu sangue, ela finalmente consegue se libertar. Leonis percebe isso e acaba lançando um dardo em seu peito, e explica que compartilhou um pouco de seu sangue misturado com mana para ajudá-la. Ele pega Célia, elogia seu controle de poderes de vampira e pede ajuda. Arcael ameaça atacá-los com feitiços de nível 10. Leonis promete lidar com o monstro e pede a cobertura de Célia. Ela aceita e se prepara para lutar com sua espada sagrada. Leonis planeja usar uma espada demoníaca contra o inimigo e discute com Blackus sobre sua preparação. Rosélia explica que a espada sagrada se tornou uma espada demoníaca, cheia de poder e deve permanecer fechada. Ele compreende que a espada permanecerá selada até que uma condição específica seja cumprida. Para Leonis, a condição é proteger o seu reino. Ele então desembanha a espada demoníaca e usa seu poder para reivindicar a terra como sua e considera o sétimo jardim como seu reino. Ele se compromete a proteger seus habitantes, tornando-os seus súditos. Leonis lembra do que Arcael fala sobre a espada sagrada destinada a salvar o mundo, mas ele discorda, afirmando que a espada foi forjada para se rebelar contra os céus e destruir o mundo. Ele acredita que com essa espada ao seu lado pode levar seus inimigos à ruína. Então, ele batiza sua lâmina como uma espada demoníaca. Ao ver seu inimigo tremendo de medo, Leonis diz que é tarde demais para se arrepender e explica que conquistará o destino do mundo com suas próprias mãos. Ele ataca Arcael com sua técnica Ragnar Lost, derrotando-o. Enquanto isso, os investigadores notam que o surgimento de novos Volts parou e percebem que as forças restantes estão diminuindo. Eles se perguntam se foram eles que salvaram a cidade. Outro investigador informa que o Senhor do Vazio, chamado UK-6402, também desapareceu. Além disso, eles percebem que o estrondo
aparentemente está diminuindo e que a usina foi desligada devido a uma liberação de energia. O conselheiro entende que o Senhor do Vazio foi morto quando a usina entrou em colapso. Enquanto eles acreditam que salvaram a cidade, Leone sai da área subterrânea de seu novo reino e encontra-se com as outras garotas. Celia afirma que todos do 18º pelotão estão seguros. No dia seguinte, Leone sente dores no corpo e entende que é uma punição por usar as habilidades da espada sagrada. Ele percebe que sua energia está esgotada. Celia lhe traz um lanche e uma medalha feita pelas crianças da Casa do Sol, como um agradecimento. Leonis lembra que reivindicou a humanidade como súditos do reino, apesar de terem sido inimigos por 1000 anos. Celia pede um pouco de seu sangue para poder se saciar, e as garotas o flagram, interpretando tudo errado. Sakuya comenta sobre a situação inapropriada, e Elfine diz que é proibido esse tipo de coisa no dormitório. Celia tenta explicar que estava cuidando dos ferimentos de Leonis. Enquanto isso, no navio que investiga os Volt, um homem elogia a rápida decisão de sua mestra de partir após a notícia da queda do Estampindo. Ela afirma que deve mostrar seu apreço aos espadachins que defenderam o jardim de assalto. Isso tá simplesmente incrível, galera. Se você quer ver o próximo episódio, não se esqueça de deixar o teu like e se inscrever logo aqui no canal, porque eu vou trazer as notícias o mais rápido possível. Agora é hora de se despedirmos, mas não se preocupem, estarei de volta em breve. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!